Eclesiástico 12, 1. Vamos lá? Lembra-te também de quem? Amém. Vamos de novo. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Às vezes sua tradução fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Espírito Santo de Deus, estamos à tua mercê, para que aquilo que tiveres de falar conosco, fale. Não porque eu sou o pregador, longe disso. É porque estamos aqui, louvamos, adoramos, continuamos em adoração na presença do nosso Deus, no estilo de adoração, e porque queremos ouvir o nosso Deus. Fale conosco. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Esta palavra de Eclesiástico, ela está no último capítulo de Eclesiástico. O escritor de Eclesiástico, um homem muito sábio, provavelmente Salomão, né, que escreveu aqui. Salomão, ele está fazendo no capítulo 12 um resumo de todo o livro de Eclesiástico. Ele começa lá no início, capítulo 3, há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. E no capítulo 12, ele vem encerrando, trazendo, fazendo um chamamento. Lembrar. 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 Lembrar é trazer à memória algo que é importante, mesmo que seja banal, mas importante. Aquilo que você sabe, né? Jesus falou assim, o meu Espírito vos lembrará de quê? Todas as coisas que eu vos tenho dito. Jesus falou para os seus discípulos. Então, lembra, traz a memória. Traz dentro de você, lembrar do teu Criador. Por quê? Às vezes nós, criatura, esquecemos quem é que nos criou. Quem estava lá no Monte Azul, no sábado, a mensagem que foi pregada no Monte Azul? Vanderlei, pastor Vanderlei, Carla e irmão Ronildo. Não estava, não. Então, meus irmãos, os irmãos lembram quando ele começa a fazer uma referência na questão de Jonas, não vou aqui pregar a mensagem aqui não, e ele traz uma colocação que a natureza, com os seus animais, com o vento, com a árvore e etc., o fogo, obedece a Deus, ouve Deus. Mas a criatura, nós, muitas vezes não. Muitas vezes não lembramos do Senhor. E quando eu estava considerando nesse texto, irmãos, eu fui na minha mocidade. Eu já falei para vocês muitas vezes como eu converti, a ideia aqui não é trazer de volta, né? Mas foi novo, que ele me colheu, me aceitou. E eu fiz questão de estar lembrando do Criador todos os dias da minha vida. E quando é que eu vou estar trazendo o Criador para a minha vida? Pode ser que eu me converta novo, mais tarde, como muitos converteu, com 50, com 35, com 60 anos, outros até um pouco mais. É justamente quando a gente é jovem, a força está aí, a atração está aí. E quando eu falo jovem, eu não falo só o jovem de 12 anos, de 14, de 15, de 16 anos, tá? Mas é o jovem de 35, de 40 e até 50 anos.
que são jovens. E nesse momento que a gente está nesse pique de nossa vida, a gente procura muito a autossatisfação, sim ou não? E a autossatisfação não é que ela é pecado, não. Não é isso, não. Vamos, por exemplo, Eclesiástico, estão lendo nele aqui, fala que é bom que todo homem coma e o quê? Do fruto do seu trabalho. Isso é autossatisfação? Então a questão não é o quanto eu trabalho, o quanto eu adquiro, o quanto é que eu tenho. A questão é se eu estou lembrando do Criador em todo o processo de minha vida. Está entendendo? Quando eu comecei a namorar, como todos e qualquer aqui, olhei a menina, me agradou, me agradou, mas nem sei se agradou tanto, porque eu fui empurrado para namorar, né? E aquele negócio, vai, tá doida com você e tal, e não deu certo. E não deu certo. Né? E depois fui para outra, e não era para dar certo também. Então, no princípio, eu não lembrei do meu Criador em minha vida pelas minhas escolhas. E quase que eu faço uma escolha muito errada. Não era errada, não. Muito errada. Eu tive que pagar um preço muito alto para que aquela escolha não se concretizasse. Porque quando os meus olhos se abriram, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque eu posso dizer, pela graça e a misericórdia do Senhor, quando eu me converti, logo depois fui batizado com o Espírito Santo, passou um tempo, eu estava como presidente da mocidade, fiz um bom trabalho ali, caminhando, era evangelizador, saímos para a rua, para o ar livre, pregava com megafone, não tinha muita coisa, pregava com megafone, naqueles becos que tinha no 1º de maio, nas ruas, entregando folheto, e houve mudança, houve salvação de vida de pessoas, né? E de repente eu estava em uma arapuca, porque eu não lembrei do meu Criador. Eu não lembrei. Porque como jovem, talvez eu pensei naquele momento, eu preciso curtir a vida. E foi ali, naquela lembrança, em meio ao caos, como Jonas dentro do ventre do peixe, eu falei, Deus tem misericórdia de mim, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Lembra-te do teu Criador. E pela misericórdia dele, eu fiz igual Jacó no vale de Jaboque. Aliás, eu fiz igual Jacó quando estava indo para Padã Arã. Eu fiz um propósito com Deus, o propósito de Jacó foi, eu te darei o dízimo, né? Se tu me abençoares e tal. Eu falei, Deus, se o Senhor me livrar, se o Senhor me livrar, eu não vou namorar moça, nem crente, nem católica, nem budista, nem espírita, nem nada. Eu vou esperar inteiramente no Senhor, até o tempo do Senhor. E foram 2 anos. 2 anos de tranquilidade? Não, de desespero. Porque vendo os meus amigos de igreja namorando, alguns já noivos para casar, e eu lá. Fui à igreja da Floresta, uma vez convidado por uma amiga minha, cheguei lá, até hoje eu não lembro que mensagem que foi pregada. Porque eu estava tão desesperado, num deserto tão grande, eu estava me achando tão feio, tão abatido, que, sinceramente, acho que nem uma pernilonga olhou para mim lá dentro da igreja. Por quê? Do jeito que eu estava. Os irmãos têm ideia do que eu estou falando? Eu saí, quem conhece a Floresta, lá o Colégio Batista, eu saí, a igreja lá, enfiada dentro do Colégio Batista, encravada ali, eu saí dali, Ponte Nova, desci até a Rua Jacuí, não tinha Cristiano Machado, e vim descendo a pé para o bairro São Paulo, de tão angustiado que eu estava, tão angustiado. Mas como diz o salmista no Salmo 73, até que eu entrei no altar do Senhor.
Até que eu entrei. E eu falei, Deus, o que eu estou fazendo? Que é isso? Lembrei do meu Criador. Parei no primeiro ponto do ônibus, peguei o ônibus, fui para casa, cheguei em casa e orei a Deus. E quando Deus lembrou-se de mim, eu não estava nem querendo namorar. A Aura que me pediu em namoro. Não foi eu que pedi ela em namoro. Porque Deus já tinha aperfeiçoado aquilo que era feio, fez bonito. Ela olhou e falou assim, opa, eu não vou perder essa chance, não. Não é? Lembrar. E a partir dali, irmãos, eu tomei uma decisão. Porque eu queria uma auxiliadora idônea. Eu falei com Deus. A minha questão não era meramente sexual. Eu não casei para me satisfazer sexualmente. Eu casei para estar ao lado de alguém que me ama e que eu pudesse também amá-la, corresponder a esse amor. E assim tem sido por esses 47 anos que vão fazer agora esse ano. Por quê? Porque eu lembrei do meu Criador. Israel muitas vezes não lembrou do seu Criador quando entrou na terra prometida. Lê o livro de Juízes em uma ótica diferente, não só de batalha que ganhou, de Gideão, de Sansão, daquelas, parece coisa de ficção científica. Olha com uma ótica diferente como aquele povo não lembrava de Deus em suas vidas. Muitos líderes, bons líderes, pastores e não pastores, têm fracassado, quando eu digo aqui masculino, está para o feminino também. Tem fracassado por não lembrar do seu Criador. Talvez algum de vocês que estão aqui nesse momento está desanimado e parou a obra que iniciou na sua vida por não lembrar do seu Criador. E isso é muito triste. Porém, tem solução. Porém, é necessário ter uma reação. Elias, quando estava lá no deserto, ele caiu naquela situação não meramente por medo, porque não lembrou do seu Criador. Daquele que nós não sabemos como foi o chamado do Elias. A Bíblia não fala isso, fala. A Bíblia não fala do chamado de Elias, fala do Eliseu, fala de muitos outros, mas de Elias não. E deve ter sido, de alguma forma, sobrenatural. Eu já contei para vocês, um dia no meu ministério, eu deixei de lembrar do meu Criador. Obedeci a Deus naquilo que Ele pedia, mas no interregno da caminhada, eu parei e esqueci do meu Criador. Deus teve que trabalhar muito comigo e trazer à memória aquilo que me dá esperança. Presta atenção aqui. Quem é você? Você vai dizer, eu sou fulano, filho de Beltrano, eu vou pegar a Leite, porque os pais estão aqui. Eu sou Leide, filho de Valdeci, filho de Odaíris. Eu tenho tantos anos, sou casado com Marcelo, tenho 2 filhos. E é isso mesmo. Mas quem é essa menina que um dia converteu aqui? E os seus pais, quando tomaram ciência, converteram também. Entregou seus filhos nas mãos do Senhor. Então a Leide precisa saber quem é ela. E saber que o fôlego de vida dela é do seu Criador. E viver para se alegrar com o seu esposo Marcelo, com os seus 2 filhos,
E se Deus permitir os futuros netos e bisnetos dos seus pais, mas tem uma aliança com Deus para servi-lo. Porque assim como ela foi salva, muitos precisam ser salvos. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O Senhor Deus falou para Isaías, o profeta Isaías: Isaías, quem eu enviarei? Quem eu enviarei? Quem irá por nós? Aquele profeta disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas ele só pôde dizer isso quando ele lembrou do seu Criador. Quando o Senhor veio e a sua glória se manifestou nele. Mas graças a Deus, que quando Isaías foi chamado, e o Senhor disse para ele, ele estava ali com toda a força para poder caminhar. Graças a Deus, quando Deus chamou o Elias e outros homens dentro da Bíblia, Moisés, esses homens estavam com força para poder caminhar. Graças a Deus, que quando Jesus, lá no Novo Testamento, viu Pedro, viu João, viu Tiago, viu Lucas, viu Filipe, viu outros discípulos, Tomé e etc, Natanael, e os chamou. Esses homens estavam com força para poder caminhar. Graças a Deus, que quando ele estava próximo a subir para o céu, e chegou naquela sala, e os encontrou, foi a palavra da pregação da semana passada, e disse: paz seja convosco, renovando uma aliança com eles. E depois encontrou com eles naquele mar, e comeu peixe com eles. E novamente os afirmou: aqueles homens estavam prontos e com saúde para ir. E eles atenderam. Lembraram do seu Criador. Lembraram quem é ele. Porque Jesus tinha dito para ele: eu vos nomeei. Eu vos nomeei para que vão e sejam um mau testemunho entre as nações, e seja um crente avacalhado, e seja um crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, como diz a música, né? Nomeei para que vades e dê fruto, e os seus frutos sejam frutos bons, que permaneçam para sempre. Significa, esse fruto é de semente boa e vai dar uma sequência. Lembra, ó meus discípulos, do Criador de vocês em todo o tempo. Lembra. Ele disse para Pedro: Pedro, quando tu tiveres velhinho, eles vão fazer o seguinte com você. Vem cá, Cristina, por favor. Fica aqui perto de mim. Faz assim. Não, eu não quero que você me dê o braço. Não. Nem dá o pé, Loura. Vão te pegar pela sua mão e vão te conduzir até o lugar que você deve sentar, e fica aí quietinho. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, tempo, e digam: não tenho contentamento. É o agora. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalonicenses, no capítulo 2, e o verso 8, ele fala assim: assim, com muito afeto, estamos prontos a lhes oferecer, não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo nossa própria vida. Se nós
não considerarmos que nossa vida é do Senhor Jesus e para o Senhor Jesus e para o reino, estamos perdendo tempo dentro dessa igreja. Aí vale a pena os aniversários de domingo à noite. Aí vale a pena tomar a cerveja que deixamos de tomar, as canjibrinas que deixamos de tomar, a cachaça. Aí vale a pena visitar as tias nas ruas São Paulo e Guaicurus e por aí afora, e ir para os motéis da vida. Não vale a pena estar aqui. Se você não entender grupo de coreografia, que a vida de vocês está mais do que na essência de dançar, mas de adorar e de servir e de amar, lembrando do Criador e de multiplicar a vida de vocês, espiritualmente na vida de outros, como discipulador e discípulo. Então vocês estão perdendo o tempo de dançar, apenas dando um espetáculo aqui para nós. Certo? Concorda comigo? Eu estou fazendo gesto para você guardar. Se vocês, equipe de louvor, na mesma forma, trabalhar com o dom natural que vocês têm, que Deus deu, e tal, aleluia. A IA já está fazendo isso. Não é Iliá, a IA. Hã? Se é só isso, e você não lembrar do seu Criador, que você é uma peça importante, mas não é imprescindível, para Ele usar você para dar fruto que permaneça, não adianta nada. Se os diáconos acham que o serviço deles só se limita a receber as pessoas aí, levar uma ceia, organizar a ceia, tudo isso é importante. Tudo que eu falei da coreografia, do louvor, é importante, faz parte do processo. Mas, se for só nisso aí, já era. Tem que ser mais do que isso. Paulo, falando à igreja, ele fala assim com muito afeto. Estamos prontos a lhes oferecer. Oferecer quem? Aos Tessalonicenses. Não somente o Evangelho de Deus, mas a nossa própria vida. Nossa própria vida. E viver o Evangelho é entregar a nossa vida ao Senhor e ao outro também. É relacionamento, e isso é discipulado. Relacionamento, confiança. Viver como um em Cristo. Cristo podia simplesmente abandonar os seus discípulos pelos seus atos finais, mas ao contrário, Ele já tinha ensinado eles muitas coisas, enviado eles, soprado neles o Espírito Santo, e eles fizeram maravilha. Jesus sabia o que estava fazendo e preparando para que eles lembrassem do Criador. Mas por que eu estou dizendo isso aqui? Quantas pessoas aqui que têm um tipo de enfermidade aqui? Levanta a mão. Deixa eu levantar a minha para encorajar vocês. Eita, nós estamos doentes. Misericórdia, Senhor. Jesus, vem logo. Não precisa morrer para ir, não. Vem logo. Né? É pressão. É diabetes. É não sei o quê. É mais aquilo. E é tanta coisa que tanta doença que a gente não sabe nomear quais, não é verdade? E isso está te minando. É ou não é? Eu falei para o médico outro dia, falei assim, doutor, quando chega 2, 3 horas da madrugada, ou às vezes 4 horas, minhas pernas dói, queima. Se ele fosse cristão, ele falaria assim, é porque Deus está te acordando para você orar. Mas ele não é, né? Ele falou assim, não, isso aí deve ser. Eu falei, não está sabendo nada.
Eu vou ter que dar um jeito de descobrir algum remédio que está fazendo algum efeito colateral aqui nas minhas pernas. Eu faço exercício físico, não era para ter. Está entendendo, irmãos? Não é? Eu brinco com você, sou velho, mas funciona, não é? Mas a gente sabe da limitação, não é? Hoje, falando disso aqui, trazendo e completando com essa situação, sobre a importância de lembrar, hoje, Laurinha estava lá com o Bico. Ela fica igual, não conta para ele não, hein? Não conta para o Darley, não. Será que ele estava assistindo? Ela fica igual a Darley quando ela fica com raiva. Ah lá, com ciúme do coisa, porque não queria lavar a cabeça também, né? Coisa de menino. Aí eu, vem cá. Quanto tempo você não dá um abraço no vovô? Senta aqui, fui devagarinho com ela, né? E tal. Aí ela sentou do meu lado, aí eu comecei a conversar. Aí eu falei com ela, eu quero trazer algo aqui para vocês. Falei, ó, eu estava vendo o Juninho pregar para os jovens. E os jovens ficam sabendo, o Juninho falou uma coisa, pastor Carlos não está aqui, mas eu estava ouvindo. E ele chamou a atenção de muitos jovens aqui na igreja. De jovens que não estão aqui hoje. Não estão. Está vendo? Irmãos, vocês que têm rede social, Facebook, mais alguns book, Instagram, que tem WhatsApp, não sei o quê, e eu tenho coisas assim, eu acompanho vocês. Eu olho mesmo. Eu fico igual o Big Brother, vereda, vendo, e vejo tantas coisas. Meu Deus, tanta imaturidade, mas muita coisa boa também, muita coisa boa. Então eu falei assim, o que o Juninho falou ontem mesmo, filha? E ela começou a me contar. E eu aproveitei aquele momento e fui discipulando ela. E depois eu mostrei um vídeo para ela, antigo, novinha, ela tinha 3 anos talvez, né? Um vídeo que eu fiz, ela contando uma história para mim sobre Gênesis, e eu animando ela, e ela riu, né? Que ela lembrou sobre a criação, e ela me falando sobre a criação. Lembrar, eu estava trazendo a memória dela, irmãos, né? O Criador, fixando na memória da neta, da criança, porque é isso que a televisão, é isso que a mídia faz com muitas coisas quando querem mudar a cabeça de uma pessoa, não é? E nós precisamos falar para os nossos filhos, ensinar aos nossos netos sobre a palavra de Deus e a importância da palavra de Deus. Falei para ela sobre o pecado na linguagem dela, para ela entender o que era, não é? Então, lembrar. Lembra do teu Criador. E nesses últimos dias, irmãos, eu tenho preocupado muito com a igreja. Não só aqui, mas de forma geral. Ainda que estamos trabalhando o sistema do discipulado, e tem sido bênção para a vida das pessoas, nós vamos começar a trazer gente aqui para testemunhar o que está acontecendo. E queremos que toda a igreja envolva com isso, que você precisa ser cuidado. Você precisa de ter alguém que caminhe com você, que ajude você nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, nas suas limitações. Tem alguém andando comigo, caminhando comigo. Tem alguém me discipulando. Eu com 70 anos estou aprendendo muitas coisas. E como estou aprendendo? Mas se você não entender isso, achar que não precisa, que isso é uma bobagem, você vai ficar na sua limitação. E eu quero que você extrapola essa limitação. Então, muitos hoje já não têm uma visão de igreja como antes. E eu falo da visão de estarmos juntos, como Hebreus fala, não deixei de congregar. Então, muitos não lembram do seu Criador quando vai fazer algum compromisso. Isso serve até para o discipulado. Não abra mão da sua reunião do discipulado por nada. Ah, a minha família tem prioridade. Claro que tem. Se aconteceu algo que não tem jeito, você vai estar lá. Mas não abre por coisa fútil. Não abre por um futebol.
Não abro para um jogo na televisão. Não abro para uma visita que chegou na sua casa. Diz para ele, olha, eu tenho um compromisso. Ah, mas sim ou não. Não existe isso. Se é importante para você e está te dando crescimento, por que você vai perder? Quando você não tem tempo para almoçar, você come pelo menos um pastel na cidade. Você come um lanche. Você não deixa de fazer, porque é importante para você a alimentação. Coloque as coisas de Deus como prioridade. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Depois a família, depois a igreja, né? O seu trabalho, depois a igreja. Por que a igreja? A igreja nós nos reunimos no domingo. No domingo e na quarta-feira. Mas muitos não estão lembrando do seu Criador. Muitos não lembram do seu Criador no dia que os homens vão se reunir, no dia que as mulheres vão se reunir. Ah, não, mais uma coisa. Nós temos que sentir prazer nas coisas de Deus. Eu estou pregando de uma forma simples, sem teologia, para você entender. Eu estou colocando a minha experiência para você do que eu vivi. Há muitos homens e mulheres brilhantes que estão com suas luzes apagadas, porque esqueceram do seu Criador. Esqueceram que o seu Criador um dia disse, ó Ronan, o que eu tenho na sua vida é isso. Não pare, caminhe. Vou voltar lá em Juízes. Bom dia, bom dia. Uai, é um anjo de Deus? É sim, Gideão. Como é que você está, Gideão? Tudo bem aí? Tudo bem. Eu sou contigo. Não é nada. Se eu fosse conosco, esse povo nosso não estava sofrendo, tem que esconder as nossas colheitas, porque os fariseus, os cananeus, vêm cá e crau, pega tudo e tal, não sei o quê. Mas vai nessa tua força e livra esse povo. Eu? O mais pequenininho em Israel, o menor na minha casa? Eu? Tu mesmo. Por quê? Apesar de dentro de Gideão ele ter a essência de liberdade, e talvez de amor, de trabalho, de caráter, e você tem, eu tenho, os jovens aqui, né, que estão aqui, tem. Ele tinha esquecido do seu Criador. Quem era o seu Criador para ele? Porque eu vejo minha esposa lá gemendo quando eu vi de manhã, eu vou esquecer do meu Criador? Eu posso brigar com ele, como brigo muitas vezes, né? Mas eu não posso esquecer. Então, eu quero que nessa noite você lembre quem é você. Quem é você? Se você não é filho de Deus, então você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Porque todos aqueles que o receberam, deram-lhe os direitos de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem é você? Se você é filho, então você precisa agora tomar uma posição. O que você quer? O que você quer? Lembra do teu Criador. Lá em Apocalipse ele falou para aquelas igrejas, lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Lembra? Para pastores que estão aqui, líderes que estão aqui, lembra-te do teu Criador. Não podemos, irmãos. Eu me recuso determinantemente vir à igreja no domingo à noite sem um propósito. Eu me recuso, sinceramente, sempre me recusei. Eu me recuso viver a minha vida, não falo como pastor, como ovelha também do rebanho de Deus, de forma medíocre, sem propósito,
colocar uma roupinha melhor que eu tenho e vir para a igreja. Não. Eu sei quem eu sou. Eu sei. Estava no meio de uma junta médica, meninos novos que estão formando. E eles falaram, o senhor pastor? Eu falei, sou. Eu sou pastor. E quem é vocês? Ah, nós somos residentes e tal. Eu vou falar para vocês quem é vocês. E vocês guardem isso. Quem somos nós, pastor? Vocês são parceiros de Deus. Vocês são parceiros de Deus. Lembra disso, o dia que vocês estiverem famosos, vocês são parceiros de Deus. Lembra que é Ele que dá sabedoria. Vocês podem saber como é o corpo humano, mas vocês não têm como distinguir o fôlego de vida, porque veio dele. Quem é você? Lembra disso? Lembra do teu Criador? O que Ele diz a respeito de você? Filho meu, dá-me o teu coração. Ele nos chama de filho. Então não seja menos do que isso, igreja. É hora de despertarmos e não lamentarmos. Quando eu falei para vocês um resumo da ópera de tudo, a igreja vazia, não é que eu estou lamentando, não. Eu estou pregando para vocês e aqueles que ouvirem, e talvez alguns que nem são da nossa igreja, que vai ouvir essa mensagem e vai despertar, e oxalá se despertem mesmo para a obra de Deus. Olha, eu vou falar algo forte aqui agora, para poder fechar. Não retarde o chamado de Deus na sua vida. Não retarde o chamado de Deus na sua vida. Porque vai chegar os maus tempos. E você vai dizer, não tenho nele contentamento. Amém?